Sofrimento te causei, ó Deus. Se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se eu sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos. Com imensa alegria que nós estamos novamente aqui para a transmissão do nosso culto de louvor e adoração. Queremos convidar todos os irmãos a participar conosco, adorando e bendizendo o Senhor e fazendo a primeira leitura na palavra de Deus, que se encontra no Salmo 117, versículos 1 e 2, ou seja, todo o Salmo, que tem apenas 2 versículos. Salmo 117, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Que Deus, o Senhor, aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, amado, bendito, eterno e bondoso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, neste momento em que estamos iniciando este culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. E nós queremos, Senhor Deus, a exemplo do salmista, louvar e exaltar o Teu santo nome. Senhor, do alto da Tua glória, tem misericórdia de nós e aceita o nosso culto, mesmo que proceda de pessoas imperfeitas, fracas e falhas como nós. Mas, Senhor Deus, o nosso louvor e a nossa adoração procede de lábios que confessam o Teu nome. Por isso, Senhor Deus, pedimos que Tu recebas a nossa adoração e nosso culto. Ser com cada irmão que está adorando o Senhor juntamente conosco. Que a Tua bênção, a Tua paz esteja sobre a vida e sobre o lado de cada um dos Teus servos. Nós Te suplicamos, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino de número 103 do nosso hinário Novo Cântico, Salvação em Cristo. Jesus, agora eu bem sei quão grande é teu amor.
Cristo, meu Senhor, profeta, sacerdote do mundo Salvador. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Agora, amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus novamente para fazermos uma leitura devocional que se encontra na palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 10. Abra comigo então a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Oremos mais uma vez. Amado Pai, Senhor dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que governa de maneira absoluta, única e verdadeira. É na Tua presença que nós estamos neste momento. E nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra, que em parte já foi cumprida, porque vemos, Senhor Deus, o cumprimento no Teu Filho Jesus Cristo, quando Ele veio da raiz de Jessé, e como Ele, Senhor Deus, não julgou e nem julgará segundo a vista dos seus olhos, nem o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com certeza com toda a justiça. Mas vemos também o cumprimento futuro da Tua palavra, onde nós podemos vislumbrar o que acontecerá, Senhor Deus, no novos céus e na nova terra. Aquilo, Senhor Deus, que está prometido, certamente chegará o momento em que se cumprirá de acordo com a Tua santa e soberana vontade. Nos ajuda, Senhor Deus, a aguardar, como diz a Tua palavra, com paciência, esperando o cumprimento final de todas as Tuas promessas. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o cântico espiritual de todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De
de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Agora, meus amados irmãos, nós vamos fazer uma leitura novamente na Palavra de Deus, que se encontra na Epístola de Tiago, no capítulo 4, no verso 14. Diz assim a palavra do Senhor, Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Meus irmãos, nós já estivemos pregando nesse texto quando nós estudamos no nosso campo missionário a respeito da Epístola de Tiago. E esse texto que nós lemos, esse versículo, faz parte do contexto onde Tiago mostra a imprevisibilidade da vida. No verso 13, diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Aí Tiago diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece, por um instante logo se dissipa. Ou seja, Tiago está dizendo que nós não podemos prever o que vai nos acontecer. Podemos planejar e devemos planejar. Podemos idealizar nossa vida, projetar, ter um foco, ter um objetivo, mas não nós podemos garantir que esses objetivos serão alcançados, porque nós não sabemos o que nos acontecerá amanhã. Meus irmãos, eu gostaria de dar dois exemplos, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, para mostrar como a vida é imprevisível e como nós não sabemos o que nos acontecerá amanhã. O primeiro exemplo é o exemplo de Moisés. Moisés foi chamado
para ser o líder do povo de Deus, para resgatar o povo do Egito da mão de Faraó, pelo poder de Deus, e isto ele fez. Depois que ele então resgatou o povo, e depois que ele conduziu o povo através do deserto, rumo à terra prometida, ele mesmo não entrou na terra prometida. Então veja como a vida é imprevisível. Ninguém podia imaginar que Moisés, o grande libertador, o grande líder, nem ele mesmo poderia pensar numa coisa dessa. Porque se ele era o líder vai sempre na frente e o líder é sempre o primeiro. Mas não foi isso que aconteceu. 40 anos depois, Moisés apenas viu a terra de longe, mas não entrou nela. Para mostrar, meus irmãos, como a vida é imprevisível. O outro exemplo é o exemplo de Bartimeu, um cego, mendigo, que saiu como qualquer outro dia para mendigar, para esmolar, para tirar das ruas e daquelas esmolas o seu sustento. Mas naquele dia, quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, tudo mudou. E ele recuperou a sua vista. Certamente foi ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto, com o trabalho, porque agora não mais era um mendigo, mas era um homem recuperado que podia enxergar normalmente. Meus irmãos, vamos aplicar a palavra de Deus em relação a nós. A palavra de Deus diz que nós não sabemos o que nos acontecerá amanhã. Que é a nossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece, mas logo se dissipa. A vida é imprevisível. E nós temos exemplos bem próximos de nós, mas não somente próximos, mas exemplos das nossas próprias vidas. Como as coisas podem mudar, como as coisas, elas mudam de lugar muito rapidamente. Por isso, meus irmãos, o que eu quero dizer para todos nós nesta noite é que nós devemos investir a nossa vida na obra de Deus. Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda, quanto tempo nos resta. E a nossa vida, por mais longa que ela seja, Tiago diz que é apenas como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Não é errado pensar no futuro, não é errado ganhar dinheiro, não é errado negociar, não é errado ter lucro, mas é errado fazer planos e não colocar Deus em primeiro lugar, idealizando um futuro que você não sabe se vai acontecer, porque a vida é muito imprevisível. Invista sua vida no reino de Deus, entregue-se ao Senhor completamente e você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Tiago diz que ao invés de nós pensarmos que nós temos uma vida longa e de muitos negócios, de muito lucro, ele diz, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto e aquilo. Isso ele diz no verso 15. Meus irmãos, vamos investir a nossa vida, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta neste mundo. A vida é breve, a vida é passageira, a vida é imprevisível. Que Deus, o Senhor, aplique a sua palavra nos nossos corações e tenha misericórdia de nós. Amém. Oremos mais uma vez. Amado Pai, bendito Senhor. Ó Deus amado, Tu nos deste o fôlego de vida, mas nós sabemos pela Tua palavra que somos apenas pó e que ao pó, Senhor Deus, retornaremos. Mas o Senhor nos dá aqui um tempo de vivência neste mundo. E ajuda-nos, Senhor Deus, o tempo que nós vivermos e os recursos que o Senhor nos der, investir, Senhor Deus, somente na Tua obra, no Teu trabalho. Senhor Deus, tudo que ganharmos e tudo que tivermos neste mundo, que seja consagrado, dedicado à Tua obra. Pai amado, nos ajuda também a pensar de como a vida é muito imprevisível. E como nós não podemos garantir o que nos sucederá amanhã, como diz a Tua palavra.
Nos ajuda a planejar o futuro, mas nunca esquecer que o Senhor está sempre em primeiro lugar. Aplica a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações e tem misericórdia de cada um de nós. Rogamos e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora, meus irmãos, nós vamos louvar o nosso Deus com o cântico espiritual Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu. Pra satisfazer o Criador, ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu. Pra satisfazer o Criador, ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Agora chegamos no momento, meus irmãos, em que faremos a exposição da palavra de Deus. Os irmãos que vêm nos acompanhando sistematicamente, sabe que estamos fazendo uma exposição na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós chegamos no capítulo 8 e hoje vamos meditar em 2 versículos que também são muito desconhecidos, que é exatamente Romanos 8, 26 e 27. São 2 versículos da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém, meus irmãos. Que o Senhor guarde a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, eterno, bendito, poderoso, amado Senhor e Pai. Neste momento, Senhor, quando nós vamos fazer, Senhor Deus, análise, exposição e aplicação da Tua palavra, nós te rogamos, Senhor Deus, que o Espírito Santo, aquele que nos assiste nas nossas fraquezas, aquele que inspirou os Teus servos a escrever a Tua verdade, aquele que é o professor por excelência, pedimos agora a iluminação do Espírito para o entendimento e a compreensão correta da Tua palavra. Pai amado, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo o capítulo 8, como nós já temos falado, fala do ministério do Espírito Santo. Assim como o capítulo 7 de Romanos fala a respeito da lei, o capítulo 8, como nós já temos falado, fala do ministério do Espírito Santo. Por exemplo, nos versículos de 2 até o versículo 8, Paulo diz que é o Espírito Santo que nos capacita a satisfazer a lei. No verso 2, ele diz que o Espírito Santo nos libertou e nos capacitou a satisfazer plenamente a lei de Deus. Nos versos de 9 a 13, Paulo diz que é o Espírito Santo quem subjuga a nossa natureza caída, ou seja, é Ele que nos santifica, é através do Espírito Santo que nós podemos mortificar os feitos da carne. Como ele diz, mediante o Espírito, nós devemos fazer isso, ou seja, não na força do nosso querer, da nossa vontade. Nos versos 14 a 17, Paulo diz que é o Espírito Santo que nos assegura a nossa adoção na família de Deus. É Ele que nos adota. É através dele que nós somos adotados na família de Deus, transformados em filhos de Deus e temos o privilégio de clamarmos Abba, Pai. Nos versos 18 até o verso 23, Paulo diz que é o Espírito Santo que é a garantia e o antigozo da nossa herança. Paulo diz que nós temos as primícias do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia do cumprimento final de todas as promessas de Deus. E agora, meus irmãos, em quinto lugar, Paulo fala da relação do Espírito Santo com nossas orações. Como ele diz no verso 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. John Stott, um grande comentarista do livro de Romanos, ele diz que sem o Espírito Santo é impossível haver oração cristã autêntica. Então, é o Espírito Santo que nos assiste nas nossas orações. É Ele quem nos leva a clamar Abba, Pai, como nós falamos, isto lá no verso 15. E nós falamos isto quando nós estamos em oração, num relacionamento direto com o Pai. Ou seja, a oração é um exercício, como nós podemos ver aqui, trinitário, ou seja, a oração envolve o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A oração é o acesso ao Pai através do Filho e pelo Espírito Santo.
é a intercessão do Espírito, que é tão essencial quanto a mediação do Filho. Às vezes nós falamos na mediação do Filho, que ele é o mediador entre nós e Deus e que ele intercede, ele está à direita do Pai. Mas muitas vezes esquecemos do Espírito Santo. Aliás, um pastor americano chamado Francis Chan, ele diz que o Espírito Santo é o Deus esquecido. Nós quase não mencionamos. Quando falamos de cristianismo, falamos muito na obra de Deus Pai, na obra do Deus Filho, que são importantes, porque foi o Pai que enviou o Filho para morrer pelos nossos pecados, foi o Filho que se encarnou, que viveu, que morreu, que ressuscitou, que está assunto nos céus, intercedendo por nós. Mas esquecemos muitas vezes que toda esta obra do Filho, do Deus Filho, é aplicada nos nossos corações pelo Espírito Santo. Paulo diz no verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Que fraqueza é essa que nós temos? Talvez o apóstolo Paulo esteja se referindo ao verso 25, quando ele diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Talvez uma das nossas fraquezas, muitas vezes, é perdermos a esperança nas promessas de Deus. Ou talvez não que venhamos a perder a esperança, mas muitas vezes nós duvidamos. Será que é assim mesmo? Será que vai acontecer? Será que a palavra de Deus vai se cumprir mesmo? Será que Deus vai renovar todas as coisas? Será que haverá uma restauração deste mundo caído? Será que o paraíso novamente vai ser recuperado? Ou seja, muitas vezes paira algumas dúvidas na nossa mente. Aí Paulo diz, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Nós somos fracos. Nós somos frágeis e nós precisamos, meus irmãos, da assistência do Espírito Santo. E qual é a nossa dificuldade, meus irmãos? Segundo aqui o apóstolo Paulo. Paulo diz que a nossa dificuldade em relação à oração é devido à nossa ignorância. Qual é a nossa ignorância? Nós não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. E é neste momento das nossas fraquezas e da nossa ignorância por não sabermos orar como convém, é que Paulo diz, é que o Espírito Santo vem nos assistir nesses momentos difíceis. Nós não sabemos orar como convém. Meus irmãos, o que mais me chama a atenção nesse texto é que quem está dizendo isto aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é o apóstolo Paulo, um homem de oração. Se você lê cada saudação das suas epístolas, ele vai mostrar que ele estava orando pelos seus leitores, estava orando pelas igrejas que ele tinha plantado, estava orando pelos pastores que ele havia deixado nas igrejas, como ele fala para Tito, fala para Timóteo. Ele diz que está orando pelos filipenses, está orando pelos colossenses, pelos tessalonicenses, está orando pelos coríntios, está orando pelos romanos. Paulo era realmente um homem de oração e nós podemos ver isto na sua vida. Mas este mesmo apóstolo Paulo, que era um homem de grande intimidade com o Senhor, um homem que estava sempre em comunhão com Deus através da oração, ele diz que o Espírito Santo nos assiste na nossa ignorância, na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Meus irmãos, isto aqui é uma coisa que realmente nos chama a atenção. Porque nós às vezes ouvimos falar
dos gigantes de oração, dos grandes homens de oração. E muitas vezes nós ficamos até a nos achar pequenos, diminuídos. Será que Deus não está nos ouvindo porque nós não estamos sendo gigantes de oração, não estamos intercedendo, não estamos clamando, não estamos orando direito? Será que o tempo que nós passamos não é suficiente? As nossas orações não são sinceras? Será que Deus ouve a minha oração de uma pessoa tão falha, tão pecadora como eu? Então nós ficamos muitas vezes a pensar em nós e até ter um sentimento de inferioridade. Mas veja que o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. E ele coloca aqui todos nós. Certamente que esse versículo é o único versículo da palavra de Deus que fala a respeito da oração. E a palavra de Deus nos incentiva a orar. O próprio Senhor Jesus Cristo passava a noite em oração. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou, a pedido dos seus discípulos a orarem. Os profetas do Antigo Testamento eram homens de oração. Os grandes missionários, os reformadores, os nossos pais puritanos, todos eles eram homens de oração. Mas todos eles reconheciam as suas fraquezas e reconheciam que sem a assistência do Espírito Santo, nós não podemos ter as nossas orações respondidas. Então Paulo diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Ou seja, não sabemos de maneira adequada como nos expressar, como falar, que pedidos fazer diante de Deus. Mas aí Paulo diz que, mas o mesmo Espírito, ou seja, o mesmo Espírito que nos assiste na nossa fraqueza, o mesmo Espírito que nos ajuda na nossa ignorância, ele diz, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o gemido do Espírito Santo, eles são gemidos que não podem ser expressados em palavras. Porque são gemidos, como ele diz aqui, inexprimíveis. E Paulo diz que o Espírito Santo intercede sobremaneira, de maneira tão exaltada, por cada um de nós. Então, é bastante animador nós lermos esse versículo, porque muitas vezes nós somos tomados de uma baixa autoestima devido à nossa dificuldade em orar. Muitas vezes nós oramos, estamos em comunhão com Deus e de repente vem pensamentos de problemas do dia a dia, vem os medos, de repente vem as tentações, a nossa mente não se concentra nas coisas de Deus e nós ficamos muitas vezes com um sentimento de culpa. Mas, irmãos, Paulo diz que o Espírito Santo, nesses momentos, é aquele que intercede por nós. Ou seja, o Espírito Santo, ele conserta as nossas orações, ele ajeita diante do Pai as nossas orações. E no verso 27, o apóstolo Paulo, ainda falando da intercessão do Espírito, diz, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Quem é aquele que sonda os corações? Quem é aquele que conhece a mente do Espírito? Somente Deus, o Senhor. Esse é o trabalho de Deus, sondar mente e corações. Nós não somos capazes de fazer isto. Nenhum ser humano é capaz de sondar o que está no coração de outra pessoa. Isso é muito bom, meus irmãos. É bom que seja assim, porque
se nós soubéssemos o que o outro está pensando a nosso respeito, ou o que o outro tem no coração, muitas vezes a nosso respeito, se nós pudéssemos sondar os corações daqueles que estão à nossa volta, daqueles que estão convivendo conosco, a nossa convivência era insuportável. Só Deus sonda mente e corações, como disse Davi no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Ninguém é capaz de fazer isto. Só o Espírito Santo, só Ele é capaz de sondar. Então Paulo diz, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus, mas isso não significa que nós vamos deixar de orar. Não significa que nós vamos abandonar a comunhão. Não significa que nós vamos abandonar o momento de oração. Pelo contrário, como nós não sabemos qual é a vontade de Deus, nós devemos orar pedindo a vontade de Deus. E não devemos temer pedir a vontade de Deus. Porque Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que na oração está envolvida 3 pessoas. Primeiramente, eu. Eu que não sei orar como convém. Aliás, nós, né, como ele coloca aqui no plural, nós não sabemos. Segundo, tem o Espírito que habita em mim, que nos ajuda e que intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. E outra pessoa envolvida é exatamente o Deus Pai. É o Deus Pai que sonda nossos corações e responde nossas orações de conformidade com a sua vontade. Às vezes, nós oramos com tanta intensidade, com tanta fé, com tanta confiança, mas Deus não responde positivamente nossas orações. Não porque Deus nos ama, não porque Deus despreza nossas orações. Pelo contrário, Ele mesmo nos convidou a orar e estar juntamente com Ele. Mas nem todas as nossas orações refletem a vontade de Deus. Graças ao Senhor que nós temos o Espírito Santo, que muitas vezes, aliás, todas as vezes, conserta nossas orações, intercedendo diante do Pai com gemidos que não podem ser expressos em palavras e fazendo com que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Meus irmãos, não podia ser diferente, não podia ser de outra forma, porque uma criatura falando com um Criador, numa linguagem que pode ser inteligível, é quase impossível. Por isso nós precisamos da assistência, por isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém. Não se sinta pequeno, não se sinta diminuído, não se sinta diferente dos outros, porque você muitas vezes ouve na mídia essas pessoas que dizem, aquele homem é um grande homem de oração, ele sabe orar, ele ora e as coisas acontecem. Nós não somos grandes pessoas que sabem orar, mas nós oramos a um grande Deus que nos ouve e que, pela intercessão do Espírito Santo, responde a nossas petições de acordo com a sua santa e bendita vontade. Que Deus, o Senhor, aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Bendito Deus, nosso amado Pai. Te louvamos, Senhor Deus, porque muitas vezes fazemos orações desajeitadas. Orações, Senhor Deus, que não refletem a vontade do teu coração.
orações muitas vezes egoístas, porque pedimos para esbanjar nos nossos deleites, orações em que nós pensamos apenas nas nossas famílias, no nosso ciclo de amizade, ou na igreja em que nós estamos congregando. Senhor, nos ajuda a pedir não por coisas materiais, mas pedir pela expansão do Teu reino, pela concretização da Tua promessa, pela vinda do Teu amado Filho Jesus. Porque, Senhor Deus, como Teu Filho mesmo nos ensinou na oração, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Te rendemos graças, Senhor Deus, pela assistência maravilhosa do Espírito Santo, porque, Senhor Deus, como seres falhos e fracos, nós não sabemos orar como convém. Mas apesar de tudo isso, o Senhor ainda ouve nossas petições fracas, desajeitadas, mas que foram, Senhor Deus, pela mediação do Teu Espírito, foram consertadas diante do trono da Tua graça. Te agradecemos e te pedimos todas estas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino de número 274, nosso hinário Novo Cântico, Morto e Ressurreto. Meus irmãos, nesse momento nós vamos encerrar nosso culto, impetrando a bênção dos apóstolos sobre o povo de Deus. Então, neste momento, recebei, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo esteja sobre o campo missionário de Horizonte, sobre todo o povo de Deus,
desde agora e para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, nós queremos desejar a todos os irmãos uma boa semana, debaixo da paz, da graça do Senhor. Pedimos, irmãos, que estejam orando ao Senhor, ao nosso Deus e Pai, para que a vontade dele seja feita, e se for a vontade dele, que logo toda a população do Brasil, especialmente a população do nosso Ceará, esteja vacinada, e que nós possamos logo voltar ao nosso culto presencial. Pedimos também aos irmãos que contribuam e ajudem para que nós possamos voltar ao nosso templo, aliás, iniciar nossos trabalhos no templo novo que nós estamos construindo, porque se nós estivéssemos lá, nós já podíamos estar presencialmente. Mas tudo é no tempo do Senhor. Que Deus abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre do mal. Amém.